Graça e paz, amados, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos à EBD da Igreja Presbiteriana de Morada de Laranjeiras. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, pela bênção que temos, ó Deus, que um dia fomos salvos pela cruz, ó Deus. Te peço, ó Deus, que Tu possas nos abençoar, ó Deus, e tudo for dito aqui, ó Deus, seja para a edificação da Tua Igreja, ó Deus. E possamos agir em conformidade da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora um cântico da Nilza e da Mônica. Findas este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentar descende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo sem perturbação. Amém. Amados, vamos fazer a nossa leitura dessa manhã? 1 Coríntios capítulo 13. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora, pois, vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Senhor nosso Deus, que nós possamos meditar na Tua palavra, Deus, e no amor que é exigido para todas as coisas que nós fazemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja de Corinto era uma igreja difícil, uma igreja complicada, era uma igreja cheia de problemas, cheia de brigas.
E a grande razão dessas brigas que ocorrem nas igrejas, e também fora das igrejas, mas aqui o assunto são as igrejas, é a vaidade. É o querer ser, é o querer aparecer, é o querer ser o centro das atenções. E muitas vezes as pessoas usam das coisas de Deus, das coisas da igreja, para alcançar o objetivo de ser superior. A nossa tendência como seres humanos é termos prazer de sermos superiores. Alguém nos pergunta algo que nós conhecemos, muitas vezes nós estufamos o peito e vamos explicar como se aquilo fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque nós somos vaidosos. Nosso coração, ele clama pela vaidade porque nós somos carnais. Apesar de sermos salvos em Cristo Jesus, apesar de nós sermos a habitação do Espírito Santo de Deus, em nós há uma batalha entre a carne e o Espírito. E muitas vezes nós damos vazão à carne. E aqui a igreja de Corinto estava passando por essa dificuldade. Brigas, dissensões, confusões. E Paulo passa o capítulo 12 falando sobre isso, sobre os dons espirituais, a diversidade dos dons. E ele coloca para que a igreja funcione como um corpo, né? Um ajudando o outro, um complementando o outro. E ao final ele começa a dizer: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então ele explica tudo o que é necessário para o entendimento dos dons espirituais, mas ele vai falar agora que ele vai explicar um caminho muito mais excelente. E por que esse caminho é mais excelente? Porque ele vai falar sobre o amor. E o caminho do amor, ele é excelente porque ele nos tira de vários tropeços. E Paulo não está aqui dizendo o que é amor. Ele vai dizer para a gente o que não é amor. E que você não pode fazer certas coisas dizendo que você faz aquilo porque você ama a Deus ou você ama o próximo porque você ama a igreja. Então, no versículo, ele continua dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Essas línguas aqui não Paulo está dizendo que ele falava a língua dos anjos. Ele fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ou seja, se eu tivesse uma capacidade linguística muito superior à dos homens, se ele compreendesse a língua dos anjos, se não tiver amor, será como o bronze que soa. Esse bronze que soa é como se alguém pegasse um jarro de bronze e ficasse batendo nesse vaso de bronze. Ou como um símbolo que retine, é como se alguém estivesse gritando. Então, se eu tivesse esse dom, essa capacidade de falar a língua dos anjos, e isso não fosse em amor, seria insuportável, porque alguém batendo um jarro de bronze é um som horrível. E alguém alguém que grita, alguém que brava, essa pessoa é ruim de ouvir, né? Alguém que vive gritando, que vive berrando, que fala de uma maneira agressiva. Então, o dom seria perdido, o seu resultado, inclusive do aproveitamento. Então, Paulo está dizendo: ainda que você tenha esse dom, se ele for usado sem amor, ele é inútil. Ele não vai chegar a um bom aproveitamento. E ele vai dizer no versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Olha só, ele tem conhecimento total de tudo. E nós procuramos tantas vezes o conhecimento, tanto conhecimento teológico quanto conhecimento humano, né? E nós damos valor a isso. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, ainda que você tenha todo o conhecimento, e nós vemos muitas vezes isso, algumas pessoas elas têm conhecimento, seja bíblico, teológico, seja científico,
mas ela não faz isso de forma amorosa. Ela faz isso por uma vaidade, por um desejo de ser, que simplesmente destrói essa capacidade e aquilo que seria um veículo de abençoador passa a ser, às vezes, um veículo de briga, de ataques, né? E fé, ele fala até um aspecto espiritual de fé mesmo. Se você diz que você tem fé e essa fé é desprovida de amor, desculpa, mas isso não tem proveito no reino de Deus. Não tem proveito. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, nada disso me aproveitará. Ou seja, não existe automaticamente amor em alguém que distribui os seus bens ou que dá a sua própria vida. O ato em si, ele não é amor. O amor não é o ato. O amor é o porquê que você fez aquilo. Na igreja primitiva, e um pouco depois, quando a igreja era perseguida, algumas pessoas queriam sofrer e ser martirizados porque queriam mostrar que eram mais espirituais. No começo da igreja, vários homens se colocaram como seres super espirituais, homens santos. Eu não vou julgar o coração de ninguém, mas o querer ser espiritual não é uma coisa boa. Não é o caminho excelente. O caminho excelente é do amor. E através do amor você será espiritual, verdadeiramente espiritual. Não para ser reconhecido como espiritual, mas como um serviço a Deus de ser espiritual. É isso que Paulo está falando. Não é o ato. Não diga, olha, eu tenho fé. Olha, eu dou minha vida pela igreja. O ato não é amor. Ele pode não ser amoroso. Ele pode ser apenas um ato vaidoso. E isso não é para você julgar o outro, é para você julgar os seus próprios atos. Aquilo que você faz é em amor ou é em vaidade? É porque você ama ou porque você quer se sobressair de alguma maneira? No cristianismo, o porquê faz toda a diferença. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com a qualidade das coisas de forma técnica e nós esquecemos da essência que é o amor. E o Paulo vai começar a descrever o amor. O amor é paciente. Né? Uma demonstração do amor é a paciência. No estudo anterior, nós observamos isso. Não diga que você é amoroso se você é uma pessoa impaciente. Deus é paciente e longâmino. No nosso culto doméstico, nós temos estudado a vida de Abraão. Estamos estudando Gênesis. E é curioso quando nós vemos Abraão como um homem muito falho. Mas Deus é muito paciente também com Abraão, porque a salvação de Abraão não é a salvação pelas obras de Abraão. Né? Porque se fosse pelas obras de Abraão, Abraão não teria sido salvo, mas é pela fé e pela graça. E a paciência é uma demonstração dessa graça que agiu em nós e que nós agimos com os outros, pacientemente. Isso o amor é paciente, é benigno, né? Ele é bom, essencialmente bom, ele faz o bem. Você é percebido pela sua bondade, pela sua benignidade. O amor não arde ciúmes. Não diga que você ama porque você é ciumento. Não, eu sou ciumento porque eu amo. O amor não arde em ciúmes. Não existe a ligação entre amor e ciúme. Ciúme é um sentimento ruim que nós temos quando nós sentimos ciúme de uma outra pessoa porque ela tem um dom. O contexto aqui era esse, né? Alguém se sobressai ou alguém tem uma importância, você passa a ter ciúme dessa pessoa. E isso torna a sua vida presa e cativa nesses ciúmes. E você não tente se justificar no amor dizendo que você é ciumento porque você ama muito a igreja, porque você ama muito a sua família, porque você ama muito a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Olha, isso não é
amor. Não se ufana. Muitas vezes nós vemos algumas pessoas que têm alguma capacidade dentro da igreja e falam assim, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, só eu posso fazer isso. Né? Isso é se ufanar. Né? E na igreja de Corinto ela tinha essa dificuldade, as pessoas estavam usando os dons para se autopromover. É horrível você ver alguém que se autopromove. Normalmente essas pessoas estão tão cheias de vaidade que elas nem percebem que são vaidosas. Elas não enxergam a própria vaidade. E não se ensoberbece. Você elogiar alguém que faz um bom trabalho é dever do cristão. A quem honra é honra. Às vezes falta na igreja pessoas que honram umas às outras. Mas cabe a quem está sendo honrado não se ensoberbecer. Porque se ensoberbecer não é uma característica de amor, é uma característica de vaidade. Essa característica de vaidade, ela destrói as relações de amor entre você e Deus e você e o seu próximo. Esse é o cuidado que você deve ter em relação ao amor. E o texto vai dizer, não se conduz inconvenientemente. Não diga que você brigou, que você criou um mal dentro da igreja, você criou uma cisão dentro da igreja porque você ama a igreja. Isso não é amor. Você agredir as pessoas, mostrar que você está certo, que você está correto, que você sabe, e você passar por cima das pessoas, isso não é amor. Não diga que você faz isso porque você tem fidelidade a Deus. Porque a verdade não precisa desses aditivos. Quando você diz a verdade por si só, ela é suficiente para resolver a questão. Se você está do lado da verdade, apenas diga a verdade. Deixe de lado todas as outras coisas que você acha que vão incrementar a verdade. Quando você incrementa a verdade, na verdade você está diluindo a verdade nas suas mentiras, na sua vaidade. Quem ama a verdade não precisa se conduzir inconvenientemente, não precisa dizer nem mostrar. Nós fazemos isso quando nós somos vaidosos. Tipo assim, eu conheço a doutrina presbiteriana, então eu vou mostrar para você que você está errado e você vai perceber o peso da minha bota na sua cabeça. Isso não é cristianismo, isso não é amor. O amor não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Se aquilo que você faz para você, já está resolvido. Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte que aquele que dá dinheiro aos pobres para ser visto pelos homens já recebeu a sua recompensa. Então, se você faz alguma coisa na igreja, dizendo que é para Cristo, mas para aparecer, para você ser uma pessoa reconhecida, pronto, está resolvido. Você já teve aquilo que você queria. Mas isso não é amor. Isso não é amor. Não se exaspera, não fica irritado. Não diga que você é irritado e você é brigão, porque você ama. Que você ama a palavra de Deus, você é zeloso pela palavra de Deus. Desculpa, isso não é verdade, não. Você ama a briga. Você está debaixo dessa confusão toda do seu coração. Mas isso não é amor. E não diga que você ama. Porque Cristo respondia aos seus interlocutores, que eram muitos e eram raivosos, e nós sabemos que eram assassinos, de uma maneira tranquila. Você não vê assim, Cristo brigou, ele simplesmente respondia às pessoas, até o próprio Satanás, Cristo respondeu com a Bíblia, né? Com tranquilidade, com suavidade, com graciosidade. Eu não estou falando que Cristo foi gracioso com Satanás, eu estou falando que você não precisa gritar, não precisa se agitar para provar que você está certo, que você está correto. Basta dizer a verdade. A verdade é poderosa, ela não precisa de outras coisas junto com ela. Tudo suporta. Esse é o amor. Amor suporta.
Amor suporta. Suporta o quê? Tudo. Cristo suportou tudo. Esse é o nosso exemplo. Ele foi perseguido, ele foi humilhado, né? Ele foi crucificado, suportou todas as coisas, porque ele amava aqueles a quem ele ia salvar. Você deve suportar tudo, todas as coisas. Tudo suporta. Isso é a prova de amor, quando você suporta. Quando você está irritado, você não está amando, você está com um sentimento de vaidade. Não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Se você usa estratagemas para derrubar pessoas dentro da igreja, fora da igreja, na sua família, no seu trabalho, você não tem amor na sua vida. Se você age dessa maneira, você é uma pessoa infeliz, triste, sem amor e que fica catando restos de vaidade e de males para alegrar o coração triste. Porque o verdadeiro cristão, ele se alegra com a verdade. Quando a verdade é dita, quando a verdade ela é presenciada na realidade, quando alguém age em verdade, aí você se alegra, nossa, você chega na igreja, aí o pastor vai lá e prega aquele sermão, daquele texto que você já ouviu 500 vezes nos últimos 10 anos, e você fala assim, nossa, esse texto é maravilhoso, como é linda a palavra de Deus, eu aplico isso na minha vida, isso é uma coisa verdadeira na minha vida. Ou então, rapaz, que sermão difícil de ouvir, eu tenho que melhorar nesse aspecto da minha vida, eu sou fraco nisso, mas eu me alegro porque Jesus me libertou e eu vou ter vitória nisso. E você, quando alguém é perseguido, você se irrita, se chateia, porque você não gosta de ver perseguição. Mas quando alguém é cuidado, tratado, você se alegra. Então, o amor não se alegra com a injustiça. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a forma que você deve agir. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre o quê? As perseguições dessa vida, as restrições, as desilusões. Você suporta, você vai sofrer. Desculpa te dizer isso, mas no amor há sofrimento, né? Tudo crê. Eu creio nas verdades bíblicas e é por isso o meu amor é baseado na palavra de Deus. Eu espero passar todas essas coisas para um dia chegar no céu. E eu suporto tudo em Cristo Jesus. E aí Paulo ele vai olhar exatamente para esse mundo distante para a gente ainda, mas que será logo ali, que é o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, ou seja, tudo isso que a gente está pregando hoje, quando chegar no céu, não vai ter mais sentido. Tudo vai ser realidade. Está havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, essa divisão que há entre nós de idiomas, e aqui nesse momento aqui era uma necessidade de falar em línguas para acelerar o desenvolvimento do Evangelho, cessarão. Havendo ciência, passará. Todas as coisas que nós conhecemos aqui, elas são inúteis, imperfeitas e absolutamente descartáveis em relação ao novo céu e a nova terra. Tudo isso aqui é descartável e passageiro. E ele vai dizer, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como sou conhecido. Então, tudo isso que nós temos hoje é em parte, é imperfeito, é incompleto,
né? Nós conhecemos uma parte. É isso que Paulo está dizendo, né? E por mais que alguém estude a palavra de Deus, ainda vai ser um conhecimento incompleto. Mas quando nós chegarmos no céu, aí acaba toda essa dificuldade, todo esse meio, todo esse quebrado, todo esse em parte, nós seremos inteiros, completos, glorificados. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança no meio de tantas aflições e tantas confusões. É difícil assistir o noticiário hoje, toda hora tem um brigando com o outro, um querendo derrubar o outro, uma coisa triste. Mas lá no céu tudo isso deixará de existir. Que às vezes essas brigas, dissensões também se transportam e aparecem dentro da própria igreja. Mas tudo isso vai passar quando nós chegarmos no céu. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé, porque eu preciso crer em algo que eu não vejo. A esperança, porque eu espero chegar lá no céu. Esses dois, ele vai dizer, entre esses três, o maior é o amor. Por quê? Porque quando eu chegar lá no céu, eu não preciso mais de fé, porque eu já vou estar face a face. Eu não vou precisar esperar mais, porque eu já estarei lá no gozo eterno. Mas tanto aqui como lá, o que permanece sempre é o amor. O amor que você aprende aqui é o amor que você vai experimentar no céu. O amor que você desenvolve aqui é o amor que você vai vivenciar no céu. Então deixe para trás todas as vaidades, todas as brigas. Ame, suporte. Ame, espere. Ame, creia. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia nas palavras dele, que isso tudo que nós estamos vivendo hoje é passageiro e que nós temos certeza de um dia estarmos com ele no céu. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, eu te agradeço pela tua bênção, que é a tua palavra, Deus. Que o amor verdadeiro, Deus, flua em cada mente, em cada coração, cada um que ouviu esse estudo de hoje. E a graça do Senhor Jesus esteja agindo de forma completa e replete o coração e a mente de todos os que ouvirem esse estudo. Em nome de Jesus que oramos. Amém.